bem-vindo a mais uma aula com o professor Odilon. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o texto dissertativo argumentativo. Nós temos algumas dúvidas que os alunos sempre têm e me perguntam, e nós vamos passar um pouco sobre, eu selecionei 4 principais dúvidas que os alunos têm acerca do texto dissertativo argumentativo. Vamos falar um pouco sobre ela. Escrever um texto dissertativo argumentativo vai te possibilitar uma porção de coisas importantes na sua vida. Por isso que é importante que a gente aprenda um pouco mais sobre ele. Você que quer tentar o Enem, tentar outros tipos de processo seletivo, precisa urgentemente de aprender a escrever um bom texto dissertativo, tá? Uma das principais dúvidas que os alunos me perguntaram, ou me perguntam como produzir um bom texto dissertativo e fala comigo desse jeito: professor, como é que eu começo o meu texto? Então eu tenho dificuldade para começar o texto. Eu vou colocar todas as dúvidas e depois a gente vai passar por cada uma delas para a gente poder resolver essa questão, tá? A segunda é como formular minha opinião. Já que o texto dissertativo argumentativo, ele requer que você se posicione, ele requer que você, inicialmente, você contextualize e se posicione, dê sua opinião acerca do tema. Então, formular opinião é uma das principais dúvidas que os alunos me perguntam. A terceira é como estruturar o texto. Estruturar o texto, a gente vai passar sobre cada uma dessas bases estruturais do texto dissertativo argumentativo e vocês vão ficar bem informados a respeito disso. E a quarta, a respeito da argumentação. Como argumentar? Nós temos uma porção de aula sobre cada uma dessas dúvidas. Vamos passar por todas elas hoje. Em outras aulas, nós vamos continuar falando sobre cada uma delas, como nós podemos aprimorar essa habilidade de escrever um texto desse tipo, ok? Então, a primeira é começar. Como eu começo o texto? Os alunos têm essa dúvida e todas essas dúvidas, elas partem de um único processo. Se nós não temos conhecimento e nós não temos informação, o que significa isso? Se nós não tivermos o hábito de estar bem informados sobre todos os aspectos, sobre todos os assuntos atuais, históricos, filosóficos, se nós não temos o hábito de aprender, a ter conhecimento sobre as diferentes áreas, então nós vamos ter um complicador aí de você produzir um bom texto. Então, é bom que antes de a gente ir partir direto para uma prática, que vocês comecem a entender primeiro como é que se dá esse processo. E esse processo ele só vai ser eficaz se você tiver o hábito de aprender a ter conhecimento sobre diversas áreas. Depois nós temos várias dicas sobre como você obter esses conhecimentos. E você ser uma pessoa bem informada, está bem antenado, está acompanhando os acontecimentos do momento. Então, sempre que os alunos me perguntam: professor, eu não sei começar o texto, eu não sei formular uma opinião, eu não sei estruturar um texto, eu não sei argumentar. Todas essas dúvidas, esses problemas, essas objeções que os alunos têm, eu costumo dar sempre a mesma resposta: você está habituado a adquirir conhecimento?
Você está habituado a se informar? Você gasta, usa o seu tempo, e tudo isso aqui depende de quê? Depende de tempo. Nós temos que reservar todos os dias, dependendo da nossa situação, né, do nosso tempo diário, pelo menos 1 hora, 30 minutos do seu tempo para você estudar e se informar. Você se informa onde? Um sistema de comunicação e de informação é muito vasto, e está acessível a todos. Então, não há nenhum problema de nós adquirir conhecimento e informação. Isso é acessível a todos. Então, isso não é um problema. Então, para que isso, é necessário que você mude os seus hábitos. Então, não adianta nada eu ensinar a começar o texto, ensinar a formular uma opinião, ensinar a estruturar um texto, ensinar a argumentar, se você não tem o hábito, não desenvolver os hábitos de aprender e se informar. Isso tudo depende do tempo que você tem, que você disponibiliza. Isso é uma prática diária, constante, né? Então, esse hábito, ele tem que ser um hábito de leitura. Qual é o hábito de leitura que você tem? Qual é o hábito de escrita que você tem? Já vai uma dica. Comece a ler, se informar, estar atento aos acontecimentos do momento, histórico, filosófico também, e desenvolva o hábito de leitura e escrita diário. Diariamente você vai reservar um tempo para você. Não, eu vou estudar, vou selecionar vários conteúdos, vou fazer uma seleção aqui de 50 conteúdos, e diariamente eu vou ler sobre eles, me informar sobre eles, e vou escrever sobre eles também. Você pode escrever sobre eles, qual é a sua opinião a respeito disso. Começa a desenvolver. A habilidade de escrita se adquire quando você adquire o hábito de leitura e escrita. Ok? Então, estas são algumas dicas que você vai ter que incorporar na sua vida diária, que aí você vai poder ir adquirindo a habilidade de escrever um bom texto dissertativo. Não existe escrever um texto se você não adquire esses hábitos e essas informações. Como nós falamos, tudo está relacionado ao conhecimento e à informação que você tem de mundo. Então, primeiro, nós temos aqui começar. Professor, como é que eu vou começar o meu texto? E a resposta é sempre aquela resposta categórica. Se você não tem conhecimento e informação, vai ficar difícil escrever um texto. Correto? Então, para você começar um texto, você tem que primeiro fazer uma avaliação de qual é o seu conhecimento que você tem acerca do tema que você vai escrever, quais são as informações que você tem sobre o tema que você vai escrever. Não dá para produzir um texto se você não tem conhecimento e informação. Fica repetitivo, mas é basicamente isso. Então, você vai, antes de começar o seu texto, você vai selecionar os conhecimentos e informações relativos ao tema que você está escrevendo. Então, selecione já, construa o seu hábito de escrita e de redação. Selecione vários temas, 10, 20, 30, 40, 50 temas. Não tenha preguiça de fazer isso não. E comece a estudar sobre esses temas. Faça um estudo sobre eles. Colecione informações, opiniões de autoridade, de pessoas que conhecem sobre o assunto, que já deram alguma entrevista, algum documentário, algum filme, estudo relacionado àquele tema. Pegue o tema, selecione os variados tipos de informações que tem sobre ele, estude, assista, e, se possível, anote essas informações, algumas delas importantes, faça um esquema. Você vai ter habilidade suficiente para escrever o texto. Suponhamos que nós temos um tema, educação. Vamos pegar a educação à distância. Educação à distância é um tema que está sendo imensamente discutido.
na atualidade. Só a título de exemplo, de dica, você tem o tema educação à distância, é um tema que está sendo muito discutido sobre ele. Você vai colecionar conhecimento e informação acerca do tema. E aí você começa a fazer um banco de dados, a construir um banco de dados, fazer uma pesquisa sobre quais são as autoridades que falam sobre o assunto, você pode fazer uma pesquisa de quais são as vantagens, quais são as desvantagens. Tá vendo? Quais são as vantagens e desvantagens da educação à distância? O que dizem as autoridades sobre isso? O que diz o MEC sobre isso? E comece a pesquisar sobre, que você vai colecionar informações e conhecimento do tema. E aí, a partir disso, você vai ter bagagem suficiente para começar no seu texto. Né? E aí tem muitas discussões. Para começar o texto, é preciso que você contextualize o texto. Contextualize o tema. E você só vai poder contextualizar o tema, se você tiver conhecimento e informação. Porque quando você for partir para a prática da escrita, você vai precisar de contextualizar. O que é contextualizar? É saber em que contexto está inserido a proposta do seu texto. É um contexto social, cultural, econômico, político, filosófico. Você precisa de entender isso. E para você contextualizar o seu texto de forma bem eficiente, você precisa de colecionar conhecimentos e informações. Só assim você vai poder fazer isso com eficiência, ok? Então você começa a pesquisar sobre o tema. Tá? Pode ser uma atividade para você. Quais são as vantagens, quais são as desvantagens, quais são as autoridades que falam sobre o assunto. Né? Em 2018, já existia um projeto sobre isso, né? E o Supremo Tribunal Federal não deixou que isso fosse adiante, porque entendia-se que as famílias não podiam fazer isso. No caso de educação à distância, estava discutindo sobre homeschooling, que era a possibilidade dos pais educarem seus filhos em casa. Né? Então, e agora em 2020 foi obrigado a aceitar que isso fosse feito em função dessa crise mundial. Então, tudo isso serve de informação para a gente discutir o assunto. Compreendido? Então para começar no texto, o que é necessário, professor? É necessário que você primeiro colecione, que você faça um banco de dados dos seus conhecimentos e informações sobre o tema. Daí a importância de adquirir o hábito de leitura e de escrita diários. Reserve o seu tempo para que você tenha informações suficientes para você resolver esse problema de começar o seu texto. Aí ninguém vai mais perguntar como é que eu começo o texto. Se você tem conhecimento e informação, não precisa perguntar isso para ninguém. Você vai escrever o seu texto de forma eficiente. Ok? Então vamos continuar. A nossa segunda dúvida é como formular a opinião. Se nós já sabemos como começar o texto, se nós já temos o conhecimento e informação suficiente para que o texto adquira forma, eu já consigo colocar isso, consigo colocar minhas informações, meus conhecimentos no papel, iniciar meu texto, então formular a opinião vai ser muito simples. Então o que eu preciso fazer? Como é que eu formulo minha opinião, professor? Vamos lá? Formular a opinião. Formular a opinião. Formular a opinião é o mesmo que você construir a sua tese. É você se posicionar. Você precisa se posicionar. Então, se você lá no início do texto, você adquiriu o conhecimento e as informações suficientes para você escrever o texto, você já colecionou um banco de dados, de informações que são suficientes para você escrever um bom texto dissertativo, bem argumentado, você precisa
então, se posicionar, construir a sua tese. Tá? E como é que você faz isso? Existe uma técnica bem simples que é através de uma pergunta que você faz. Essa pergunta você faz: o que eu penso sobre isso? O que eu penso sobre? Você já conheceu, já tem informações, então você vai fazer o seguinte: o que eu penso sobre o tema que você leu? O que você pensa sobre isso? Aí você já adquiriu informações e conhecimentos, mas você leu muito a opinião das pessoas, dos especialistas, né, todo tipo de já viu filme e tal. E você? Então agora isso aqui é se posicionar. Tá? Você já dá conta de contextualizar o seu texto, mas você precisa se posicionar. O que você pensa disso? O que você pensa sobre o tema? E aí, o seu pensamento, você pode começar, por exemplo, vamos pegar o mesmo tema lá, que é sobre educação à distância. Educação à distância é o que para você? Você pega lá, primeiro, educação, educação, né? Educação à distância é o que para você? O que é educação à distância para você? Aí você pode comentar com aquelas perguntas lá. Quais são as vantagens e desvantagens? Vendo? Você tem que fazer esses questionamentos. Esses questionamentos são importantíssimos para você começar a formular a sua opinião. Então, serve como dica e como atividade para você. Primeiro, você vai conhecer, adquirir informações, construir seu banco de dados de informações acerca de qualquer tema que seja. Depois você vai se posicionar. E você pode escrever isso. O que eu penso sobre? O que você pensa? Faça atividade assim. Você lê um tema, depois você já escreve sobre ele. Você vai internalizando essas informações em você. O que você pensa sobre o tema? O que você pensa sobre educação à distância? O que você pensa sobre meio ambiente, sobre política? Vai colocando essas informações que você vai adquirindo essa habilidade. Assim que você começar a praticar dessa forma, isso vai ficar tão automático para você que você não vai precisar mais fazer todo esse trabalho, né, de iniciante. Você vai direto para a prática, porque você já sabe como começar, já sabe como formular opinião e assim por diante. Entendido, então, vamos continuar sobre texto dissertativo argumentativo. Nossa terceira dúvida, uma das dúvidas que os alunos mais perguntam também: professor, como eu vou estruturar o meu texto? Como estruturar um texto dissertativo argumentativo? Um aviso bem importante e muito simples. A estrutura do texto dissertativo não muda. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. É muito simples a estrutura do texto, então não tem como fugir disso aqui. Todo texto dissertativo, argumentativo, ele vai ter a mesma estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos passar por cada uma delas aqui, tá? A primeira é a introdução. A introdução do texto dissertativo argumentativo, ela é importantíssima porque ela é onde você se posiciona. Lembra lá do como começar um texto? Que você vai adquirir um banco de dados de conhecimento e informações, e você precisa construir
os conhecimentos e as informações para que você comece o seu texto. E eu vou utilizar isso principalmente agora, quando eu me posiciono. Lembra lá da segunda dúvida? Como formular minha opinião? Que você vai se posicionar diante do tema, vai construir a sua tese, vai contextualizar. Então, necessita que você agora comece, na introdução, você vai colocar aqui. O que você vai colocar? O contexto, lembra lá do contexto? Contextualizar. Qual é o contexto em que o seu tema faz parte? Social, político, econômico, cultural, filosófico e tal. Então, você vai poder contextualizar. Por quê? Porque você já tem conhecimento e informações do tema, já sabe, né, como trabalhar esse tema. Então, você vai, com essas informações, vai ser simples você contextualizar. E aqui você vai construir, você vai contextualizar e vai construir a sua tese. A sua tese, o seu ponto de vista. A sua tese, o seu ponto de vista, você vai também, é onde você se posiciona. Né? Você se posiciona. Compreendido? Então, na introdução é o momento em que você vai colocar as informações que você tem. Você se posicionou, né, acerca do tema. Suponhamos um tema lá, educação à distância. Você já tem o contexto em que ele está inserido. Tá? Você já, a partir das informações que você teve, você vai construir a sua tese, o seu ponto de vista, né? Quer dizer, você vai se posicionar e a partir disso é que você vai começar a construir o seu texto. Então, isso que é muito importante que você faça. O ponto de partida do seu texto é a introdução. E nessa introdução é que você vai colocar o seu posicionamento. O seu texto tem que ser um texto original. Então, ele tem que partir do seu pensamento acerca do tema. Onde você quer chegar, o que você quer defender. Então, é importante que você aqui pense o seguinte: o início do seu texto vai definir a qualidade do seu texto. Então, você precisa definir onde você quer chegar, né? O que você quer defender, certo? O segunda parte da estrutura do texto dissertativo é o desenvolvimento. O que eu tenho que ter no meu desenvolvimento? Desenvolver o texto, lembra da introdução? Você vai colocar a contextualização, a sua tese, seu ponto de vista, significa que você vai se posicionar diante do texto, que você já sabe o que você vai defender e onde você quer chegar. Esse é o ponto de partida. Então lembre, na introdução, você vai ter que saber contextualizar o seu texto, contexto social, político, econômico, social, tá? Em seguida você vai construir a sua tese e o seu ponto de vista, quer dizer, você vai se posicionar diante do tema e você tem que estar já sabendo onde você quer chegar e o que você quer defender. Entenderam? Então, no desenvolvimento é que você vai construir a sua defesa. Essa defesa a gente faz com que? Através de quê? Através de argumentos. E professor, como é que eu vou adquirir argumentos? Os seus argumentos, o que você vai falar, o que você afirma acerca do tema, ele tem que ter dados comprobatórios. As suas provas, as suas defesas, os seus argumentos têm que ser comprovados. E como é que eu comprovo isso? Se você construir um banco de dados de informações, se você já tem um vasto conhecimento sobre o tema, isso vai ficar muito fácil aqui. Então, o que é argumentar? Onde é que eu vou adquirir esses argumentos? A partir do seu conhecimento. E esses seus argumentos têm que ser com base naquilo que pode ser comprovado. Então, você vai lembrar dos dados estatísticos, né, sobre o tema, né, o banco de dados que você construiu, né, você vai ter
item aqui que vai comprovar aquilo que você falou na introdução. Se você se posicionou lá, agora você vai ter que provar aquilo que você disse lá. E como é que você vai ter essas provas? Como é que você vai se defender? Como é que você vai argumentar? Através de dados, através de autoridades. Autoridades. Você não leu sobre o assunto, sobre as diversas opiniões, sobre especialistas acerca do tema? Você não estudou e não se preparou, não teve conhecimento, informação sobre pessoas que falaram sobre o tema? Autoridades, pessoas que um argumento que vai te dar, vai reforçar aquilo que você falou realmente é uma verdade. Tá? Então, é um argumento de autoridade. Depois o próximo é comparação, onde você pode fazer comparações. Né? O que é comparar? Muito simples, você comparar um aspecto com outro aspecto, uma questão com uma outra questão que você leu, que você acha que é importante fazer a comparação para você equilibrar aqui os seus argumentos, a sua defesa, e saber que o que você está falando realmente tem sentido de ser. Né? Você pode também dar explicações. Nós temos, com base naquilo que você leu, que você colecionou, você vai ter esses dados, essas explicações, vai poder fazer comparações. Tudo isso aqui requer que você adquira aquele hábito de pesquisa, aquele hábito de leitura e de escrita. Tá certo? Então, argumentar é você defender aquilo que você colocou lá na sua introdução como o seu ponto de vista. Então você agora vai defender. Se aquilo realmente tem sentido, você tem que apresentar todas, isso aqui é apenas algumas. Vamos ter um módulo só sobre essa questão de como argumentar. Correto? A terceira parte da estruturação é a conclusão. Veja bem, se você já introduziu o seu texto, colocou a contextualização, já se posicionou, colocou sua tese, seu ponto de vista, você já sabe onde quer chegar e você já tem os argumentos de defesa para a sua tese, para o seu posicionamento. Então, você já fez tudo isso, você precisa concluir o seu texto. O que é a conclusão? Um jeito muito simples de fazer a conclusão, esse fechamento do seu texto, é você começar a entender o seguinte: se você se posicionou, se você argumentou, o que você apresenta? O que você apresenta como solução para o problema? Solução para o problema. Isso significa o quê? É um jeito muito simples. Vamos começar pela forma mais simples para a gente poder ir entendendo e aperfeiçoando. Apresentar a solução para o problema. Quando você faz a introdução do seu texto, você apresenta um problema. Depois você vai defender o que você entende que isso que é verdade. Com argumentos, com dados, com explicações, com autoridade. Para concluir o seu texto, você vai apresentar a solução para o problema. E como é que você faz isso? Você vai pensar, por exemplo, o que é necessário. Então você pode começar com quais são as ações, quer dizer, o que é necessário para resolver o problema, entendeu? Quais ações são importantes, quem vai ser o responsável para desenvolver essas ações, certo? E quais os efeitos dessas ações, quais os efeitos que essas ações terão na sociedade. Compreenderam? Então, para concluir o texto, você tem que pensar nisso, apresentar uma solução para o problema. Mas essa solução ela não pode ser apresentada de qualquer forma, entendeu? Ela tem que ser uma solução que minimize os problemas, tá?
uma solução que minimize o problema. Então, você tem que saber quais ações são realmente importantes, tem que saber bem isso. Quem serão os responsáveis para que essas ações sejam desenvolvidas com eficiência e quais os efeitos dela para a sociedade. Isso são apenas alguns itens. De forma bem simples, nós vamos começar a produzir o texto. Então, comece a praticar. Desde lá da introdução, se posicione, construa a sua tese, a contextualização, o seu ponto de vista. Depois você vai selecione os argumentos para defender o que você colocou lá na sua tese e já comece a pensar quais as ações que são importantes para minimizar o problema. Você pode até fazer um questionário. Quais são as ações para minimizar o problema? Quem serão os responsáveis? Esses aqui são os responsáveis. Responsáveis, as autoridades. Você vai também, que órgãos ou que meio que vai ser utilizado para que as ações sejam executadas, quem serão os executores das ações, tá? E que efeito essas ações, sendo feitas de forma eficiente, trarão para a sociedade, para as pessoas, para o mundo, alguma coisa nesse sentido. Compreenderam? Então, para concluir o seu texto, também é uma parte muito importante. Aqui tem um toque de originalidade. Você não pode propor, por exemplo, alguma coisa que todo mundo propõe. Proponha algo que seja importante para a sociedade e que, desde que, como cobra no Enem, que não fira os princípios dos direitos humanos. Tá? Isso é uma prática, uma obrigação que é colocada nos editais. Então, você tem que propor alguma coisa que seja original, tá? Mas que não fira os princípios dos direitos humanos. Então, você vai praticar dessa forma. Comece nessa prática. Se posicione, contextualize, selecione argumentos, busque as ações que são importantes para minimizar o problema, veja quem são os responsáveis da execução dessas ações e que efeitos eles trarão para a sociedade. Comece a praticar dessa forma e você vai aperfeiçoando e vai ser um ótimo produtor de texto, ok? Uma das últimas dúvidas que os alunos me perguntam, alguma das dúvidas, argumentar. Professor, como é que eu vou argumentar? E a pergunta leva àquela resposta. Você precisa construir um banco de dados de informações, precisa aprender a ler e tal. Argumentar, eu já disse aqui na estrutura do texto, que é desenvolvimento. No desenvolvimento você vai precisar desses argumentos. Então, você precisa pesquisar. Se você não conhece, se você não tem o hábito de pesquisa, se você não tem o hábito de leitura, se você não tem o hábito de discutir, de debater as opiniões, né? Os prós, os contras, se você não tem o hábito de interpretar. Interpretar é muito pessoal. Cada pessoa tem uma interpretação de algum fato, de alguma notícia, de alguma informação, de algum conhecimento. E é necessário que a gente comece a perceber que, entender que eu preciso interpretar os fatos, interpretar os dados, interpretar as explicações, interpretar todas as informações que eu recebo. Exige de mim uma interpretação. E interpretar vai te ajudar a se posicionar. Quando você interpreta, você se posiciona com mais eficiência, com mais originalidade. Compreendido? Então, quando você for argumentar, para você argumentar, aliás, você precisa desenvolver o hábito de leitura. O hábito de leitura. Você precisa pesquisar, você precisa ler, precisa debater com seus colegas, com seus professores, com alguém que já leu sobre o assunto. Você precisa interpretar do seu modo, desde que você não extrapole os princípios, alguns princípios, mas você precisa de interpretar.
E aí, quando você tiver esse hábito de pesquisar, de ler, debater, interpretar, você vai poder apresentar dados. O que os dados, o que um dado histórico, um dado estatístico, ele possibilita para a gente? Esses dados eles possibilitam o quê? Que a gente interprete. Eles não dizem por si só, você precisa interpretar, você precisa escrever isso, você precisa apresentar isso de uma forma que as pessoas vão compreender um pouco melhor através da escrita. Então você precisa interpretar esses dados. Você precisa interpretar o que as autoridades dizem acerca do tema. Então, o que as autoridades dizem a respeito? Você precisa interpretar, você precisa debater, você precisa se posicionar, se você concorda, não concorda, nesse sentido. Esse tipo de trabalho, de hábito que desenvolve, possibilita você assumir a sua posição e defender o seu ponto de vista. Por isso que é importante que você não só leia, não é só ler, não é simplesmente ler por ler. Você tem que ler, pesquisar, ler e debater e interpretar. Isso você faz através da escrita também. Você pega esse tema, leia o tema, debate o tema com alguém, com um conhecido, com um colega, ou você mesmo, eu não concordo, eu concordo. Escreva sobre isso, você vai começar a internalizar e vai se tornando cada vez mais hábil na escrita, tá? Então, você vai poder fazer comparações, né? Quando você interpreta, você faz comparações com mais eficiência, e essas comparações bem interpretadas, bem feitas, vão te ajudar na sua defesa da sua tese. Você vai apresentar explicações, e essas explicações também, elas vão ser bem fundamentadas, bem interpretadas, que você precisa interpretar, tá? E você vai poder colocar evidências, né? Não é só colocar isso no texto. É importante, quando eu falo de interpretação, não é só colocar, amontoar um monte de informação no texto. Você precisa interpretar essas informações. Então, quando eu disse lá no desenvolvimento, você vai usar dados, autoridades, comparações, explicações, evidências, não é isso? Só que não é só amontoar esse monte de informação lá não, então vai ficar um texto informativo. E o objetivo é você interpretar isso, é você dialogar com o seu interlocutor de forma que ele mostre para ele que você está defendendo o seu ponto de vista e que o seu ponto de vista tem sentido. Então, fique claro isso, não é só amontoar um monte de informações lá no texto, não. Você precisa colocar essas informações de forma que ela tenha coerência com o que você está escrevendo, e você precisa interpretar essas informações, senão vai ficar um texto que não vai ser um texto dissertativo, argumentativo. Entendido? Então, dica, faça a leitura, se informe, debata, para que você construa um texto que tenha cada vez mais coerência e coesão. Isso aqui é um tema para uma aula, ou várias aulas, que a gente vai entender sobre o que é coerência e coesão. Coerência e coesão estão relacionados justamente a essa construção de um bom texto dissertativo argumentativo. Entendido? Então se inscreva nos meus canais, Prof. Odilon Bispo, ative as notificações, mande dúvidas, sugestões, perguntas, que eu vou estar à disposição de responder todas para vocês. Correto? Até a próxima!